muito bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultoria e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E antes de mais nada, um feliz Dia das Mamães para todas que nos assistem nesse domingo. Que seja um Dia das Mães diferente, mas que tenha muito amor de toda maneira. Canais de interatividade já abertos para a sua participação, tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail para você enviar as dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho e também participar aqui do programa do tema que a gente está propondo na manhã desse domingo. Os meus convidados vão refletir sobre o auxílio financeiro, foi aprovado pelo Congresso e também esse Corona Voucher concedido pelo governo federal. Efetivamente ele ajuda, auxilia no combate à pandemia, à Covid? Opine, participe pelos nossos meios de contato. E a gente quer saber, a partir de agora, o que pensam os nossos convidados sobre essa temática. Quem chega no Boca, em nome do Sindicato dos Aeroviários, é o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. A primeira opinião no programa de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores da Bandeirantes. Ainda quarentena nessa pandemia, um momento extremamente difícil para todos nós, mas é a vida que segue. Temos que, mesmo em home office, tentando cumprir a nossa função enquanto dirigente sindical. Entendemos que os recursos que o governo está distribuindo nesse momento não fosse o ideal para o cidadão. Felizmente, a primeira proposta enviada ao Congresso foi reformulada e passou de R$200 para R$600 a essa proposta para distribuição para aqueles mais necessitados nesse momento. Claro que todos nós entramos nessa pandemia totalmente desinformados em todos os sentidos, né? Em relação ao próprio tratamento, o tempo de duração dessa pandemia, né? Então, os valores a partir de R$600, creio que, num primeiro momento, satisfaz as primeiras necessidades, que é a alimentação. Claro que muitos têm outros compromissos além simplesmente da alimentação. Então, seria importante se os recursos fossem um pouco maiores. Mas a incerteza do tempo de duração também ficou um pouco na dúvida. Talvez o Congresso tenha ficado um pouco na dúvida no sentido de elevar esses valores. Pois é, a grande questão, né? O orçamento do Brasil tem quase 3 trilhões de reais, poderia se manejar valores de outras áreas para se colocar mais no mercado, principalmente para os trabalhadores e para as pequenas empresas. A gente tem falado muito disso aqui no programa. E como pensa uma das nossas consultoras, em nome de Pereira da Costa Advogados, é hora e vez da doutora Maria Isabel Pereira da Costa participar, opinando sobre essa temática. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, colegas de programa. Bom dia, telespectadores. Respondendo à pergunta se as medidas tomadas pelo Congresso são suficientes no combate ao coronavírus, podemos dizer que são, porque o governo federal, através de vários ministérios, está atuando de forma pelo período inicial, pelo menos agora dos 3 meses, que sejam mantidos empregos, que as pessoas mais necessitadas possam receber o auxílio Corona Voucher chamado, e além de ter facilitado bastante o recebimento de benefícios previdenciários aos segurados da Previdência. Fora isso, também tem trabalhado no sentido de flexibilizar contratos trabalhistas para manter os empregos, e com esse mesmo sentido flexibilizar os pagamentos de impostos, tudo no intuito das empresas se manterem vivas durante esse período de quarentena e não dispensarem, as pessoas não percam o emprego. É impossível a gente imaginar que, com o orçamento apertado que temos, uma nação possa se manter sem trabalhar indefinidamente, sustentada pelos benefícios que foram previstos agora pelo governo federal. Realmente, o que é mais de sensato, de adequado, é esse retorno ao trabalho, sim, mas com todas as precauções, né? Todas as cautelas, os cuidados que são necessários nesse momento. E quem participa também do programa é o presidente da Crédito Correios, a Cooperativa de Crédito dos Correios, presidente Manuel Brum. Ele opina também sobre o que a gente está propondo. Afinal,
o auxílio financeiro aprovado no Congresso, ele sustenta, ele consegue fazer um combate efetivo à Covid? Bom dia a todos os associados da Crede Correios e também aos servidores públicos dos Correios e Telégrafos que continuam trabalhando mesmo na pandemia, servindo bem toda a população brasileira. Então, meu bom dia a todos e o meu muito obrigado a todos os profissionais que hoje estão trabalhando, dos Correios, da saúde, os coletores de lixo, todos eles merecem a nossa consideração e o nosso respeito. Muito bem, essa ajuda financeira, ela, como o nome já está dizendo, é uma ajuda financeira. Ela mantém as pessoas com um mínimo de dignidade para que não passem fome, para atender suas necessidades básicas. Então, é um início, é interessante. Queria dar R$200, o Congresso passou para R$600, o que ainda é pouco, mas essa ajuda tem que ser agilizada, tem que ser... As pessoas não podem ficar em fila, aglomerando, esperando essa ajuda, tá bem? Mas ela, no meu entendimento, não resolve a questão principal da doença, da pandemia. O principal para combater a pandemia é investir em saúde pública, e saúde pública chama-se SUS. É, o nosso SUS, né, que tem sido muito relevante nesse momento, Sistema Único de Saúde. E como pensa o nosso consultor, quem está plugado no seu home office, trabalhando de casa, né, em nome de Pereira da Costa Advogados, doutor Marcelo está com a gente na manhã desse domingo. Doutor Marcelo, lhe pergunto qual é a sua opinião sobre o tema de hoje aqui do programa. Obrigado por nos atender aí no trabalho efetivo, né, na luta pela Previdência. Um bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, demais participantes do programa, nossos telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, trazendo informação. Acho que é importante, é fundamental esse auxílio. Acredito que o mais auxílio também utilizando a rede de assistência social, como os CRAS, para esclarecer dúvidas, ampliando os bancos que atendam, né, não apenas a Caixa Econômica Federal, para evitar tanta aglomeração. Também temos que lembrar que está sendo disponibilizado aí linhas de crédito com pagamentos facilitados para empresas, para micro e pequenas empresas, que é bom através do Sebrae se buscar, porque lá se esclarece bastante, se ajuda bastante. Claro. Então, tem se usado muito o termo assim, de trocar a roda com o carro andando. Verdade. E estamos aprendendo e vendo como fazer, e alguns ajustes necessários, obviamente, que a gente vai percebendo conforme vai se evoluindo a situação, mas é um primeiro passo essencial, porque temos que lembrar que ainda o isolamento, o afastamento social é a principal maneira de se evitar, né, que se propague ainda mais esse problema. Sem dúvida, é extremamente necessário, né? Doutor Marcelo, já estão chegando dúvidas aqui para a gente. A Chayane diz que o pai dela é aposentado por invalidez faz 16 anos, né? Ele está com 61 de idade e a carteira dele, no último emprego, permaneceu assinada. Tem alguma forma de fazer com que ela seja dado baixa e ele receba todos os direitos trabalhistas? Olha, doutor Solano, assim, o artigo 475 da CLT estabelece que o contrato fica suspenso e a legislação é omissa em dizer por quanto tempo fica suspenso. A princípio fica suspenso ad eternum, como se diz, mas, por exemplo, se a empresa venha a pedir falência, venha encerrar as atividades, é possível pedir, porque daí uma das partes está deixando de existir e com isso já não tem mais como manter um contrato suspenso com uma parte que não existe. Também é importante frisar que alguns benefícios, às vezes, assim, plano de saúde, por exemplo, algum plano médico, também deve ser mantido, porque afinal está suspenso aquele contrato, mas algumas coisas perduram. Então, há benefícios e malefícios, e há situações específicas que também autorizam esse encerramento. Tá? Outra questão, doutor, do Deroni lá de Guaíba. Ele diz que a esposa tem 70 anos e 14 anos de contribuição. A dúvida é, tem que pagar até os 15 anos ou já pode se aposentar? Se ela tem pelo menos uma contribuição antes de 24 de julho de 91, ela se enquadra no artigo 142 da Lei 8.213, que reduz um pouco os 15 anos, tá? Quem nasceu, ela deve ter nascido entre 1949 e 1950. Então, ela vai ter que cumprir ou 14 anos ou 14 anos e meio. Teria que ver a data de nascimento dela para a gente ter essa resposta certinha, tá? Mas
vale a pena conferir, porque talvez ela já tenha atingido os requisitos. Tá certo. Doutor Marcelo está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Esteja com a gente também no Boca da nossa Rádio Bandeirantes. Vai fazer uma publicação de direito da Previdência, de direito do trabalho? Olha a hashtag aí, ó. Boca no 31 anos do nosso Boca, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E navegue, né, nas nossas redes sociais, que são diversas. Você pode se divertir e interagir conosco ao longo da semana. Hoje a gente está debatendo esse auxílio financeiro, que foi aprovado pelo Congresso, inclusive para estados e municípios durante essa semana. E além dos benefícios dados aos trabalhadores, ele é suficiente para o combate à Covid? Quem volta ao programa e traz novas visões sobre isso é o diretor do Sindicato dos Aeroviários, Oswaldo Rodrigues. Claro que nós gostaríamos que os valores fossem bem maiores, naturalmente, mas, como eu dizia, a gente não tem ainda uma certeza se isso em 3 meses vai ser solucionado esse problema. Se nós poderemos estar todos na rua procurando emprego ou já quem está empregado, quem conseguiu manter os seus empregos, voltar a produzir normalmente para poder manter nas suas despesas mensais. O imediatismo desses recursos é que não foi o ideal também lá no início, né? Se demorou muito tempo no sentido de decidir quais eram os processos corretos para que as pessoas pudessem cadastrar e receber esses valores. A partir de agora, eu creio que outras decisões poderão ser tomadas no sentido dar sequência ainda à distribuição de renda ao cidadão brasileiro para se manter nesse período, até que ele possa voltar à sua condição normal de tocar a sua vida. Claro que muitos terão que negociar algumas despesas além da alimentação no seu dia a dia. Então, esperamos que a gente saia logo dessa situação, numa condição de voltar a produzir normalmente e receber um salário digno e justo de cada um. Realmente, se é uma vírgula que a gente tem que colocar, é a questão da demora, né? Tomou a medida, né? Se chegou à conclusão que aquela medida é adequada, implementa, não demora. É isso que tem que ser feito, inclusive agora no que foi aprovado essa semana, esse auxílio, tanto para estados quanto para municípios. Volta aqui no Boca, doutora Maria Isabel Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados, ela está falando sobre novas ideias do tema, o auxílio financeiro nos tempos de pandemia. Também é importante falarmos sobre essa medida que foi aprovada no sábado agora pelo Congresso, no sentido de mandar recursos para os estados e municípios. É importante essa ajuda, é necessária essa ajuda, mas é preciso que os governos estaduais e prefeitos também colaborem no sentido de usar esses recursos da melhor forma possível e sabendo que a fonte é esgotável. É preciso, então, que se organizem de uma forma que mantenha as pessoas longe da contaminação, mas de uma forma organizada para voltar ao trabalho, que quem não trabalha não come, é preciso trabalhar. Então, manter os grupos de risco isolado, as pessoas que não são grupo de risco que podem trabalharem com máscara, usando álcool gel, higienizando os ambientes, não se aproximando demais uns dos outros, mas a vida tem que continuar. Nós não vivemos só de benefício, nós não temos como viver só de benefício, nós precisamos trabalhar. Fora ainda a saúde psicológica das pessoas ficarem em casa esperando que chova trabalho, que chova dinheiro, que chova do céu as coisas. Nós sabemos, somos adultos, precisamos saber que nós temos que nos organizar para voltar ao trabalho de forma organizada, cuidando da nossa saúde. Verdade. Cuidando da saúde, principalmente todos os cuidados, como bem disse, bem colocou a doutora Maria Isabel, do Pereira da Costa Advogados. E a Crédito Correios, como cooperativa, sempre tem boas medidas. O presidente Manuel Brum volta aqui no Boca no Trombone e ainda retoma essa pauta do auxílio financeiro. Mas também não adianta nada a gente só fazer as críticas e não encaminhar soluções.
Pois eu vou dar uma das soluções, que é a nossa cooperativa de crédito, que esta semana completou 46 anos de existência. A cooperativa não visa o lucro, é um trabalho em cooperação dos empregados dos Correios e Telégrafo e das franquias, e que deu certo. Quantos bancos sobreviveram 46 anos? A maioria não consegue. A nossa cooperativa está aí, pequena, com dificuldades, mas servindo bem aos trabalhadores dos Correios. E também tem que fazer uma auditoria desta dívida pública. Dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, vai para pagar juros de banco. Também tem que se rever essa questão dos salários que estão acima do teto, de juízes, de políticos, Nós não podemos, a sociedade não pode mais suportar isso. E onde é que está um imposto sobre grandes fortunas? Por que ainda não foi aprovado esse imposto, né, que está lá na Constituição para ser regulamentado? Por que não foi regulamentado ainda? Imposto sobre grandes fortunas. Medidas que podem sim ser objeto de debate, de reflexão. Mais dúvidas, mais questões vão chegando. Você pode encaminhar durante o programa as dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho, que a gente responde para você aqui ou nos nossos canais digitais. Hoje a gente está com o Dr. Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Responda aqui para o Rodrigo lá de Alvorada, Dr. Marcelo. Fez o pedido de pensão por morte, a mãe dele faleceu ano passado, entregou toda a documentação e o status que aparece no meu INSS é de concluído. A pergunta, quando que o pai dele vai receber essa pensão, Dr. Marcelo? Bom dia, senhor Rodrigo. Aqui nós não temos como prever exatamente, né? O fato é que se a demora se tornar excessiva, ou seja, mais de 90 dias, por exemplo, a partir da última movimentação do processo, é possível sim buscar para que o Poder Judiciário diga ao INSS e lembre o INSS que eles têm o dever existem prazos para que eles façam essa prestação de contas, de julgar o benefício, né? Então, sim, busque aí se a demora se tornar excessiva. E me parece, pelo que ele está relatando, já está excessiva. Tá certo. Doutor Marcelo segue com a gente, respondendo as dúvidas de direito previdenciário. E agora a gente vai dar uma paradinha para responder dúvidas de direito do trabalho. Mande para a gente, porque está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do Boca no Trombone. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Nelson. Ele relata que foi dispensado em março de 2020 e cumpriu o aviso prévio que terminou no dia 4 de abril de 2020. E até a presente data ele não recebeu as suas verbas rescisórias. E ele quer saber o que ele pode fazer em relação a isso. Bom, Nelson, no seu caso, a empresa desrespeitou o prazo do artigo 477, parágrafo 6º da CLT, que determina que a empresa tem 10 dias contados do término da rescisão do contrato de trabalho para efetuar o pagamento das suas verbas rescisórias. Então, no seu caso, eu aconselho a buscar um advogado de sua confiança para ingressar com uma reclamatória trabalhista para cobrar não só a totalidade das suas verbas rescisórias, com uma multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é uma multa no valor equivalente a um salário contratual, quando a empresa não obedece, não respeita o prazo legal para o pagamento das verbas rescisórias. Nós também temos o questionamento da Maria. Ela quer saber se nos contratos de trabalho que são suspensos temporariamente, de acordo com a medida provisória 936, se é facultativo ou obrigatório o empregador fornecer o ticket de alimentação. Bom, Maria, a MP 936 é a MP editada agora pelo governo federal para garantir aos trabalhadores emprego e renda. Nessa MP, no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1, determina que é obrigação dos empregadores alcançar todos os benefícios aos seus empregados. Então, no meu entendimento, o ticket de alimentação, a própria medida provisória diz que é uma obrigação do empregador manter esse benefício aos seus empregados. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.
Valeu, obrigado, doutor Pedro Marcon, do nosso time de consultores trabalhistas aqui no Boca no Trombone. Antes da nossa paradinha para o intervalo, mais uma dúvida de Previdência respondida pelo doutor Marcelo. Rapidinho, doutor Marcelo, a gente responde aqui para o José Amaro. Ele quer saber se tem direito a pedir a revisão da vida toda, pois ele se aposentou lá em 2013 com 37 anos de contribuição, doutor Marcelo. O senhor José, ele se enquadra no período em que existe o potencial para se buscar esse direito, que vai todas as pessoas que receberam o benefício, o início, entre novembro de 99 e novembro de 2019. Mas a gente tem que primeiro fazer um cálculo para ver se essa revisão vai ser vantajosa para ele. Então, antes de fazer o pedido, tem que fazer o cálculo para verificar se vai ser benéfico. Tá certo. Obrigado. Doutor Marcelo volta no próximo bloco. Agora, paradinha para o seu café, para o seu mate. A gente volta em estreia daqui a pouquinho, hein? Aqui no Boca, no seu ano 31. Sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Voltando com o Boca no Trombone, muito obrigado à grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você pode seguir mandando as dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho aqui no programa e opinar sobre o tema de hoje, né? O auxílio financeiro que o Congresso aprovou, o Corona Voucher também, ele é suficiente para o combate à Covid? Considerações finais dos meus convidados. Chegando aí, Oswaldo Rodrigues, em nome do Sindicato dos Aeroviários. Nós tivemos no setor aéreo uma redução de quase 92% dos voos, né? Isso reflete diretamente a nossa categoria na condição de trabalho, na manutenção do emprego. Vivemos fazendo alguns acordos, ainda estamos negociando alguns acordos com as empresas, hoje mais baseado em cima da 936, que já regula um pouco essa condição de redução de mão de obra e redução de horas e também de salários. Claro que não é o ideal também, nós gostaríamos de manter os empregos e os salários também na sua integralidade, mas isso, claro que seria impossível. Então vamos continuar negociando com as empresas, tentando manter o maior número de empregos possíveis e torcer para que a gente passe logo e a gente os voos comecem a retomar e os nossos trabalhadores tenham condições de produzir normalmente, novamente. Muita negociação, né, Oswaldo? Necessária nesse momento. Opinião final agora do Pereira da Costa Advogados com a sua consultora, doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Concluindo, o que podemos dizer? Precisamos todos sermos muito adultos no momento que estamos passando, saber que é sério, mas saber cuidar de nós por todos os lados, como eu já falei. Nós precisamos nos organizar, voltar a trabalhar, saber que os recursos não são infinitos e cuidar da nossa saúde e não ficar esperando sempre que chova de algum lugar os recursos para nós prover o nosso sustento. Então, a recomendação é essa. Quem é de risco fica em casa. Quem pode trabalhar, trabalha, e quem trabalha tem que trabalhar com todos os cuidados para evitar a disseminação dessa doença. E vamos ter também fé em Deus, e orarmos com muita frequência, pedir a Ele que nos socorra, porque Ele é o dono do mundo, Ele é que manda e Ele está no comando. Verdade, nesse momento também é importante esse auxílio lá de cima, né? E a palavra final agora da Crédito Correios. Manuel Brum complementa o trabalho da cooperativa nesse domingo aqui no programa. A questão financeira que hoje aflige a todos os brasileiros, ela não começou nessa pandemia. Ela já vem ocorrendo faz alguns anos. Quando começou a aumentar o desemprego, os governantes deveriam ter tomado decisões e ações que realmente minimizassem a questão do desemprego.
Então, todas as ações feitas não resolveram a questão. Reforma trabalhista não gerou mais emprego. Reforma da Previdência, que é recente, mas também não gerou mais emprego. Então, essa questão financeira tem que ser resolvida. Agora, na pandemia, digamos, é tudo de urgência, mas tem que ser revisto todo esse sistema financeiro. Porque existe uma concentração, e eu estou sempre falando isso, porque é um fato, uma concentração de renda muito grande. E essa concentração de renda gera todo esse desequilíbrio financeiro. Vocês entenderam? Então, nós temos que fazer uma mudança radical no sistema financeiro. Uma boa medida, né? Proposta aí pelo presidente Manuel Brum. Rapidinho, doutor Marcelo, responda aqui para o Cláudio. Está 1 ano e meio desempregado, fez 3 safenas do coração. Tem direito ao auxílio-doença? Senhor Cláudio, depois que se para de contribuir, seja por rompimento do contrato de emprego, seja porque parou de pagar o carnê, as pessoas mantêm ainda direito por alguns meses ou até anos, dependendo dos requisitos que a lei impõe. Sim. Me parece que o senhor tem direito, teria que ver os detalhes da sua situação específica, mas vale a pena procurar. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Siga firme aí na luta pela Previdência. Grande abraço. Bom, e hoje é dia de estreia. Temos que cuidar, sabe do que, gente? Aqui, ó, da nossa mente. Vamos cuidar porque o momento exige isso. Chegando aqui no Boca, o tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui da Bandeirantes. Meu nome é Cíntia Olsen, eu sou psicóloga e é com muita alegria que eu venho conversar hoje um pouquinho com vocês no Tempo de Cuidado sobre o cuidado psíquico, o cuidado da nossa saúde mental. Por quê? Porque muito tem se falado sobre o cuidado físico que a gente precisa ter, né? Usar máscara, se isolar, ficar em casa. Mas o que não está aparecendo tanto na mídia é a importância da gente cuidar das coisas que a gente sente e das emoções que a gente tem. Nós somos feitos de afeto, nós sentimos as coisas. Ainda mais em um dia como o de hoje, Dia das Mães, momento em que a gente normalmente estava junto das nossas mães, das pessoas queridas, a família reunida, e nesse momento a gente está impedido de fazer isso por uma segurança maior. Então eu te convido a exercer o contato afetivo. Contato afetivo a gente precisa reinventar e fazer de um novo jeito. Que jeito? Vamos fazer uma ligação telefônica, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos fazer uma cartinha e vamos deixar com uma flor embaixo da porta, na frente da porta. O que não pode faltar é carinho, respeito, afeto e muito amor. Então, feliz Dia das Mães e até o nosso próximo encontro. Tchau! Esse é o Tempo de Cuidado, sempre aqui no Boca no Trombone, a partir desse final de semana, trazendo esse momento de reflexão pra gente. Tá bom, gente? Durante a semana, redes sociais, vá navegando e interage conosco, porque o encontro tá marcado aqui na Band, 8h30, no próximo domingo, no Boca, ano 31, sempre na luta.